Começa mais um podcastão do Zap. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric e aqui é o podcastão do Zap. Faz tempo que eu não dou uma colaboração aqui neste fórum, né? Então, vamos lá. Eu estava acompanhando aqui as eleições bolivianas e elas ocorreram aí nesse final de semana e ao que tudo indica, né? Até porque a Bolívia é muito acidentada, mais que o Brasil, assim, em questões geográficas, e estruturalmente falando também, na questão de eleição, as apurações são um pouco mais demoradas. Tem alguns setores aí, ali na parte que pega um pouco da Amazônia, né, que é além do Brasil, e também as regiões de alta altitude, né? Então, é um processo bem complicado fazer a apuração desses lugares aí, desses rincões. E, de certa forma, eles também determinam o direcionamento dos votos. Mas, fazendo ali já as primárias, né, as primeiras pesquisas, até tanto as pesquisas quanto a oposição, né, do partido MAS, né, que era do Evo Morales, mostra que está tendo aí a vitória substancial do partido MAS e, de certa forma, a vitória ao Evo Morales, né? De certa forma, tá? Mas é bem interessante o que está acontecendo na Bolívia, mostra um pouco o fracasso da tentativa de, vou pôr entre aspas, mas não tanto aspas assim, o golpe de Estado que foi perpetrado lá. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque naturalmente foi realmente um golpe de Estado, de certa forma, derrubada do presidente, porque ele ainda tinha alguns meses para cumprir o mandato. Mas o Evo Morales também não é tão inocente assim, né? Por conta da questão dele tentar usar de artifícios jurídicos nada democráticos, né? Tentou mudar a Constituição para se candidatar a uma terceira e até uma quarta vez, né, para presidente da República. Provavelmente, se ele tivesse na quarta, ele ia tentar uma quinta e assim sucessivamente. E isso poderia até estar trazendo aí uma questão ditatorial mais para frente. Por mais que ele não fosse uma ditadura ali na Bolívia, ainda a democracia seja pujante ainda lá, né? Mas é interessante esse movimento que teve, né, da direita, que teve ajuda de parte da força militar. E assim, uma coisa que a gente tem que ver, porque no Brasil a gente vê essa questão dos militares ali tá em torno do governo Bolsonaro, mas não é em todos os países que tem essa força militar completamente do lado de um político, né? Até na ditadura brasileira, quando teve o golpe militar, a gente teve vários oposicionistas dentro da ala militar que foram exilados ou perderam seus cargos, alguns assassinados, né, por oposição a um golpe de Estado. Então, na Bolívia, de certa forma, também teve isso e houve ali um certo expurgo, né, de alguns ali aliados dentro da ala militar boliviana e foram exilados, não tiveram que sair do país, ou perderam o cargo, ou teve ali uma supressão da sua função. Mas, voltando ao assunto da direita, é interessante ver a timeline do que a direita boliviana tentou angariar ali, né, com uma figura igual o Camacho, que usou de artifícios parecidíssimos com o que a gente viu aqui no Brasil, de família em primeiro lugar, contra aborto, contra comunismo, todas aquelas retóricas que foi utilizado na política brasileira aqui, né? E interessante também que teve a figura
Inhães, né, a presidente interina, né, que tentou de certa forma fazer uma mesma manobra junto com o Evo Morales, mas o problema é que ela foi tão dura nas decisões dela que ela acabou se tornando extremamente impopular, tanto que ela, durante as eleições, ela se tornou candidata, ela desistiu da candidatura porque ela tinha inexpressiva porcentagem de votos, algo em torno de 12, 10%, e ela imaginava ali estar na liderança, né? E é interessante o caminho que o Mas seguiu com um político que ficou amarrado na figura do, do Evo Morales, porém ele tem uma visão um pouco até diferente. O vencedor, né, das eleições na Bolívia, o Luiz Arce, era. Muitos falam que ele é o pupilo do Evo Morales, mas o que poucos, assim, pelo menos aqui no Brasil, sabem que essa figura, o Luiz Arce, ele foi um dos principais pilares do Evo Morales quando foi eleito em 2006, pois ele é considerado um não marxista ortodoxo, né? E nem também uma figura que queira estar atrelada ao socialismo. Ele é uma figura do mercado, digamos assim, e ele é uma figura que podemos considerar ele como progressista. E ele, a figura dele foi essencial no governo do Morales, por conta das decisões políticas dele em relação à distribuição de renda, de taxação de grandes fortunas, de estatização de algumas empresas e das empresas que ficaram, né, de poder privado pagaram um maior imposto para fazer a distribuição correta de renda. Então a Bolívia, sob a tutela de Arce, foi até assim um modelo interessante de economia, mais sustentável, né? Mas lógico que se você tiver uma ótica de uma esquerda e uma esquerda mais radical ali, essa ótica ainda fala a língua do capitalismo, mas é o sistema que a gente vive e de certa forma ele foi o sustentáculo para o sucesso, né, do Evo Morales frente aos seus mandatos aí de 2006 até o ano passado. E é interessante essa figura porque eu creio, aí já é uma opinião, né, que ele vai desvincular um pouco do Evo Morales com o passar do tempo. O Evo Morales provavelmente vai voltar para a Bolívia, vai ter ali uma conversa, né, entre os presidentes da Argentina e o Luiz Arce, né, o Alberto Fernandes. Provavelmente ali vai ter uma repatriação do Evo Morales. Provavelmente, talvez ele responda pelas acusações que ele está sofrendo, né? Ele tem acusações correndo no judiciário. Talvez trave, talvez fique ali uma situação de limbo, né? Mas eu acho que talvez ele fique até na margem da política boliviana. Mas agora vamos ver a figura do Luiz Arce, que pode ser que ele mantenha todo esse toda a gestão que foi feita no passado e talvez traga aí novos ares ainda para a Bolívia, né? E talvez pode ser uma ponte para a oposição, que é o que faltou falar, né? Voltando àquele tema que eu comecei, na verdade, sobre a oposição, deles aceitarem a derrota, de aceitar que a eleição correu normal. Eu achei muito interessante isso porque até dado momento na outra eleição com o Morales foi falado muito de fraude eleitoral e nessa foi diferente, né? Então eu achei assim interessante a,
como a oposição aceitou essa derrota, né? Lógico, voltando a falar, teve o golpe, né? Mas ela aceitou de forma democrática. Eu acho que isso faz parte da democracia, de certa forma. Eles erraram ali num ponto, mas corrigiram nesse. Isso é importante. E creio que a Bolívia pode aí tentar criar uma nova novos laços junto com o governo de direita, aquela oposição tradicional, não aquela reacionária, e isso foi mostrado lá através do voto. O Camacho foi devastado nessas eleições, só ganhou no estado dele, no departamento dele, né, se não me engano, de Santa Cruz. Qualquer coisa eu vou dar uma conferida, que se estiver errado eu faço uma errata aqui. Mas a gente vê aí que ainda a democracia na Bolívia segue pujante, segue bem solidificada e ainda, por mais que tenha ali os solavancos e tenha tentativas de golpe de Estado, ainda a democracia fala bem alto na Bolívia, e espero que isso contamine, pode ser por partidos de direita, de esquerda, mas que essa democracia mostre um pouco mais sólida nos estados, né, nos países latino-americanos. E tomara que os Estados Unidos também tenham a vitória do Biden. Biden, lógico, vai ainda continuar com os tentáculos imperialistas aqui na América do Sul, mas que dê uma amenizada um pouco nessa influência americana nos estados, e deixe os estados latino-americanos seguirem com o seu curso, né? É o que a gente torce. Se isso vai acontecer, o tempo dirá, e a gente vai pesquisando e vai avaliando com o tempo. Bom, é isso. Obrigado, gente, e até mais. Muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Marcelo Rubens. Muito interessante a análise do Eric aí, né? A questão. Até complementando um pouco, né? Tendo foco aí na questão das eleições da Bolívia, né? A Bolívia, ele é um dos países, né, mais pobres da América do Sul, né? E o Evo Morales, né? Que ele é um indígena, né? Que é a maioria da população da Bolívia. Ele fez muitas coisas ali sociais ali que melhoraram muito, né, a vida do povo boliviano, né? Então, foi um governo que para a Bolívia foi um governo bom, né, no, naquele momento. Mas o Evo Morales, ele cometeu, né, o erro de querer se perpetuar no poder, né? E esse acho que foi o erro dele, de querer ter um terceiro, quarto mandato, né? Talvez pode-se analisar aí que talvez seja um erro parecido que o Lula cometeu, né? De centralizar, né, todo o carisma em volta dele ali e não fazer um sucessor à altura. Talvez não à altura, mas alguém preparado, né? Porque tanto o Evo Morales quanto o Lula poderia ter feito, colocado algum sucessor ali, né, preparado, deixado 4 anos e depois voltado, né? Mas o Evo Morales tentou se perpetuar no poder, acreditando na popularidade dele, e o Lula colocando uma pessoa totalmente despreparada na sua sucessão e cometendo o erro de deixar essa pessoa se reeleger, né? A Dilma Rousseff. Então foi dois erros que levaram à derrocada da esquerda aí nesses dois países, né? É, um ponto interessante aí é que, analisando as questões aí, parece-se que a onda da extrema-direita já está passando, né? Teve essa onda da extrema-direita aí, da última metade da década para cá, né? Os últimos 5 anos aí, que elegeram presidentes mais à direita, tanto na Argentina, na Bolívia não foi eleição, mas foi, né? Derrubar o Evo pelo terceiro mandato. No Brasil, tivemos aí o próprio Trump nos Estados Unidos, né, que foi uma eleição também totalmente atípica, ninguém acreditava que ele iria ganhar. E muito dessa onda, as pessoas acreditando, né,
que a direita poderia ser melhor, né, e tudo mais. Também, particularmente no caso do Brasil, houve muito aquela rejeição ao PT, a corrupção do PT, né, que realmente, de fato, praticamente destruiu a imagem do PT no país. Vai ser muito difícil o PT recuperar isso, na minha opinião. Mas isso levou a essa onda da direita, né? Essa onda da direita aí, e que tá durando pouco, né? Parece que já tá em estado terminal, né? Porque o Trump provavelmente vai perder nos Estados Unidos, a Bolívia, né, já elegendo aí o candidato do Evo aí, né? Tivemos a Argentina também, né, que foi a eleição lá da esquerda também. E o Brasil, ao andar da carruagem, se o chefe do Bolsonaro, né, o amo do Bolsonaro, perder nos Estados Unidos, ele vai levar um governo isolado, um governo que não vai conseguir fazer mais praticamente nada nos próximos 2 anos aí, e vai ser um governo um governo zumbi, vamos dizer assim, né? Um governo que não vai ter mais credibilidade, que já não tem credibilidade internacional nenhuma, vai ter menos ainda, vai ficar mais isolado ainda e vai terminar o governo de forma melancólica em 2022, né? O Chile também, né? Lembrando do Chile também, né? Que dos grandes protestos no Chile pela nova Constituição, né? Para derrubar aquela Constituição neoliberal que vem desde a época da ditadura, né? Também já está tendo uma mudança aí, né? Na estrutura do país e tudo mais. Então, provavelmente a extrema-direita vai voltar para o armário, né? Talvez teremos aí a volta à normalidade, né? No cenário político aí mundial. Vamos ter aí, talvez uma direita moderada, uma esquerda, que essa esquerda, principalmente na questão do Brasil, vai ter que se redesenhar, vai ter que se reorganizar e vai ter que conquistar de novo a credibilidade que perdeu, né? Que ainda tem uma rejeição muito grande. Mas é interessante essa questão é que a esquerda está voltando aí, parece que com força na América do Sul, né? Não talvez no nível do que foi na década passada, né? Mas principalmente as classes mais pobres aí, né? Estão percebendo que o governo de direita ainda acaba sendo pior do que talvez a corrupção que teve aí nos governos da esquerda. Então, as pessoas, bom, votamos na direita e a situação piorou, porque prometeram que ia melhorar, que não sei o que, mas piorou. Então, vamos votar na esquerda, né? Bom, acho que é isso aí, a minha contribuição. Valeu, galera. Muito obrigado.